Olá, muito obrigado pela sua companhia, você que nos prestigia toda semana, estamos juntos mais uma vez no Mentoria Ribeirão. Nosso programa de hoje é daqueles que deixa a todos da região, da cidade, do país, com muita alegria no coração, porque sem ser ufanista é algo que nos enche de orgulho. Você vai ver o porquê dessa minha fala inicial. Veja o tema do nosso programa de hoje e a bancada genial que temos aqui de convidados. Com corredores lotados, estandes movimentados e debates estratégicos sobre o futuro da bioenergia, a 31ª FenaSucre e Agrocana terminou em Sertãozinho com saldo positivo. Durante 4 dias, o evento reuniu visitantes altamente qualificados e movimentou 13,7 bilhões de reais em negócios, um crescimento de 28% em relação a 2024. Mais de 600 marcas apresentaram inovações e tecnologias que colocaram o Brasil em posição de destaque na transição energética global. Expositores destacaram a feira como vitrine internacional. Para a organização, os resultados reafirmam o impacto positivo da FenaSucro, que gera conexões, parcerias e oportunidades em toda a cadeia produtiva da bioenergia. Com recorde de público e projeções otimistas, a FenaSucro 2025 reforça Sertãozinho como capital mundial da bioenergia e já abre espaço para novos desafios na próxima edição. Para fazer um balanço da feira e comentar expectativas e desafios do setor do agronegócio de forma geral, o programa Mentoria Ribeirão reúne os seguintes convidados: Guilherme Morosso, químico, com MBA em Vendas, Merchandising e Marketing, especialista em tratamento de águas, sustentabilidade e indústria bioenergética. Libânio Carlos de Souza, vice-presidente do CEIS-BR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis. Paulo Montaboni, formado em marketing, com especialização em gestão de produção do setor sucroalcooleiro, diretor da FenaSucro e Agrocana. Vinícius Cambaúva, engenheiro agrônomo, mestre e doutorando em administração e especialista em comunicação digital no agro. Associado da Markstrat Group, professor da Harvard Agrobusiness School e do MBA da Kansas State University. Muito bem, e como sempre, conosco aqui na bancada, o Maurílio Biagi. Não preciso dizer da história do Maurílio Biagi, como ela se entrelaça com o assunto que que é o nosso tema de hoje do programa. Mas vamos começar falando especificamente da feira com o Paulo, que é o presidente dessa feira. Você ouviu corretamente no vídeo. Nós temos a maior feira do mundo. Estou falando do mundo, exclusivamente voltada para a cadeia de bioenergia. E são números surpreendentes. Você ouviu lá 600 marcas expositoras. São mais de 3.000 produtos. Você viu no filme quanta tecnologia, parece que você está vendo algo de ficção científica. Mais de 60 países representantes nessa feira que aconteceu agora, a 31ª edição da FenaSucro. Paulo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouco da feira. Doutor Disseu, Paulo vai falar já, mas só justificando por que é a maior do mundo. É a maior do mundo porque nós somos o maior produtor do mundo, 50% do açúcar que o mundo come, a gente produz aqui, né? Nós somos tecnologicamente os melhores do mundo. Nós desenvolvemos um programa que ninguém no mundo desenvolveu, um programa de fotossíntese como bioenergia, quer dizer, um programa de geração de energia limpa, né? Então, só nós brasileiros que não sabemos disso. Todo mundo sabe disso, menos a gente. Paulo, fala da feira. Obrigado, Maurílio. Obrigado, professor. Essa bancada maravilhosa.
e poder falar da maior feira do mundo, como o Maurílio endossou, FenaSucro e Agrocânia, que aconteceu agora em Sertãozinho, onde nessa semana ela se torna a capital mundial da bioenergia e onde a gente consegue fazer um intercâmbio técnico-comercial com mais de 60 países há 31 anos. Isso é uma exponencialidade gigantesca do Brasil. Eu estava brincando aqui que se tiver um pé de cana em qualquer lugar do planeta Terra, o nome de Sertãozinho é invocado junto. Não tem como saber falar da cana-de-açúcar sem falar de Sertãozinho. Isso nos enaltece e faz com que o Brasil continue sendo protagonista quando o assunto é bioenergia, biocombustíveis e todas as possibilidades que nós temos hoje através das nossas biorefinarias. Nós já fomos indústrias sucroalcooleira, sucroenergética, bioenergética. Então, as possibilidades que nós temos hoje, além do etanol, são variadas, como hidrogênio verde, como etanol de segunda geração, o próprio combustível de aviação, o combustível para navio, que vai ser a nova geração dos biocombustíveis, e tudo isso nós vamos discutir com essa bancada maravilhosa aqui nessa noite. Muito bem. Você está percebendo, então, que o programa hoje vai te mostrar o que foi, o que é, mas muito apontando também para aquilo que será e muito em breve. Está conosco também, agradeço também a presença, o Libânio. O Libânio é vice-presidente do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustível, o 6IBR. E o 6BR, podemos dizer, foi o início do que hoje é a FenaSucro, porque vocês, antes da existência da FenaSucro, já falavam de empresas de Sertãozinho, de tecnologia, daquele momento, antes até da FenaSucro surgir, não é isso, Libânio? Exatamente. Muito obrigado pela presença. A história, né, desse setor que nasceu naturalmente aí e foi enfrentando desafios, né, e foram criando empresas que foram criadas para prestar serviço inicialmente, depois começaram a criar soluções e foi tratando do setor e foi crescendo com o setor. E quando a gente percebeu, a gente já tinha um bom grupo de empresas na região e a gente começou a ver necessidade de mostrar, né, tudo aquilo que a gente fazia. Aí veio o surgimento, né, de uma feira que começou lá no prédio hoje, lá que é da FATEC, né, ali, uma área pequena, e depois a gente foi evoluindo, né? E hoje, gente, nós não podíamos imaginar que ia chegar no tamanho que chegou, né? Se a gente soubesse, há 40 anos atrás lá, né, que o setor ia ficar tão grande, né, e que a gente ia produzir uma feira gigante como essa, com tanto conteúdo, né, foi fantástico. A quantidade de conteúdo que a gente veiculou na feira esse ano, né? Nós tivemos lá no último dia um evento congregando toda a academia. Então a gente vê, né, que quando começou esse evento com as empresas, ainda embrionário, chegar hoje num nível de terminar com um evento daquele com mais de 450 pessoas, né, da academia, falando das inovações para o futuro. Já estamos pensando em novos estágios dessa indústria, né? E para suportar isso, gente, uma feira gigante como é a FenaSucro. Muito bem. Nós também quero agradecer, está conosco aqui o Guilherme Morosso, que preside as empresas do Grupo DRU. E, Guilherme, aproveitando aqui a sua expertise, aquilo que a sua empresa se dedica, ouvi agora recentemente, embora alguns questionem essa frase, mas que o agronegócio hoje tem tecnologia embarcada com tal quantidade e qualidade que chega a superar até o setor de indústrias aqui no Brasil. E a sua empresa e a sua expertise, a sua formação, que começa lá com produtos químicos, hoje vocês estão com inteligência artificial aplicada aí a toda a cadeia do agro, da cadeia de produção de combustíveis e energia.
Muito obrigado por você estar conosco. Fala um pouquinho disso, por favor, a tecnologia no agronegócio. Pois não, eu que agradeço a oportunidade de participar. Cumprimento os colegas de bancada, os telespectadores. Falando um pouquinho do agro, a gente que está inserido nesse negócio, e Sertãozinho é uma cidade que pulsa o agronegócio, né? Não por acaso, é uma cidade que tem tradição no agronegócio. Estava lendo um pouquinho antes de vir para cá algumas informações importantes do agro. Nós fechamos aí o primeiro semestre com um faturamento de 82 bilhões de dólares. O crescimento, estima-se um crescimento relativo ao ano passado de quase 7,4%. A exportação do agro hoje no Brasil já representa praticamente 50% das exportações brasileiras. Então, existe sim um misto hoje de preocupações e oportunidades. Então, o agro tem essa característica de juntar as oportunidades e também carrega preocupações. Nós vimos cenários geopolíticos influenciando o agro e nós vencemos a maioria dessas batalhas. Nós temos questões regulatórias importantes sendo tratadas no agro. E isso tem trazido para a gente uma preocupação do mercado consumidor mundial. Mas, ao mesmo tempo, nós temos boas notícias. Nos últimos 2 anos, por exemplo, o Brasil atingiu 400 novos postos de entrega de produtos agrícolas no cenário mundial. Então, quando a gente se posiciona como uma empresa do agro, uma empresa que entende, de fato, o que o agro pode trazer, não só para o Brasil, mas para o mundo, a gente entende que a evolução está acontecendo. Quando nós começamos essa relação de entregar soluções químicas para o agronegócio, a nossa ideia era fazer aquilo que nós sabemos fazer de uma forma mais tradicional. E hoje o mercado está levando a gente para uma esfera muito mais tecnológica. E se a gente não acompanhar essa esfera tecnológica, as empresas vão passar a não oferecer as melhores soluções. E isso fez a gente pensar um pouquinho fora da caixa. O que é que nós estamos fazendo hoje que podemos fazer diferente para alcançar resultados diferentes? Então, quando nós pensamos em trazer soluções que tragam não só a eficiência industrial, toda a questão relacionada à indústria de fato, nós estamos buscando também trazer essa tecnologia embarcada. Então, quando nós mudamos a nossa plataforma para deixarmos de ser uma empresa de fornecimento de produtos para ser uma empresa de fornecimento de soluções, o horizonte se abriu. E Sertãozinho tem uma responsabilidade grande nisso porque exporta muitos talentos, né? A gente tem muitas empresas de Sertãozinho hoje fornecendo tecnologia para o Brasil e para o mundo. E isso tem nos impulsionado e a cada dia que passa nós vimos que temas como inteligência artificial, entrega de soluções macro, sustentabilidade, é uma pauta que tem que obrigatoriamente estar presente na vida de qualquer empresa. E para nós não é diferente e a gente quer continuar nessa vertente, buscando entregar soluções mais customizadas e que tragam resultados de fato, não só na esfera técnica, mas também na esfera de sustentabilidade, de mobilidade urbana. Então, tudo que nós pudermos fazer para trazer isso para uma realidade mais próxima é o nosso objetivo. Muito bem. O Vinícius, que é meu colega lá da Harvard, estamos juntos nessa empreitada da nova faculdade aqui ligada ao agronegócio. Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco. Embora o Guilherme já tenha falado de alguns números da economia, mas o Brasil tem uma vinculação histórica com o açúcar, e aí somos grandes exportadores de açúcar, o Maurício já disse isso. Depois fomos produzir álcool, vamos falar um pouquinho disso. Estamos falando de energia, de bioenergia renovável. E o que representa isso dentro do cenário econômico brasileiro e o quanto isso impacta e é importante, não só para a nossa economia internamente, mas como pensando isso como fornecedores para o mundo. Legal. Jorge, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande participar do programa, porque eu costumo dizer, eu gosto sempre de introduzir dessa forma, né? Eu tenho de idade o que muitos de vocês aqui têm de carreira, né? Eu tenho 30 anos de idade e estou aqui representando, né, parte aí da nova geração do agro. Hoje sou o professor mais novo lá da Harvard, né? E costumo dizer que sou muito, tenho um prestígio muito grande de ter grandes líderes e grandes inspirações dentro do universo do agro para poder construir essa jornada, né? E aí eu acho que
essa abordagem da importância do setor sucroenergético ela é muito importante, porque muitas vezes quando a gente fala do agronegócio, as pessoas pensam que a gente está falando somente da produção de alimentos. E é claro que o açúcar, que vem do setor sucroenergético, é um dos produtos mais importantes que a gente tem na nossa balança comercial, ele é extremamente relevante para a nossa economia. Mas é importante lembrar que quando a gente fala do agronegócio, né, e desde quando você olha lá para o conceito de agronegócio, né, das cadeias agroalimentares, né, que foi criada lá pelo professor Ray Goldberg, isso tudo foi evoluindo, nós não estamos falando somente da produção de alimentos, embora ela seja mais importante. Nós estamos falando também da produção de biocombustíveis, bioenergia, que é o assunto que nós temos aqui hoje. Então, o Brasil ele se destaca muito por conta dessa evolução, desse posicionamento e por participar de forma relevante desse mercado global, o que veio muito por conta da cana-de-açúcar. O doutor Maurílio já comentou um pouquinho disso também, a gente pode falar um pouco dessa história e como veio, né, esse cenário como um todo, mas é muito interessante de olhar para essa dinâmica, né? O Guilherme trouxe os dados aqui das exportações do agronegócio nesse primeiro semestre. Se a gente for olhar para o desempenho do ano passado, o setor sucroalcooleiro, a categoria sucroalcooleira, que inclui lá o etanol, o açúcar e outros subprodutos, foi o terceiro mais importante de toda a balança comercial brasileira. Acima do café, acima do milho, acima, né, de outros produtos. Então, vejam só o quanto que é relevante. E a gente está falando de um segmento que boa parte desses produtos, o açúcar já é mais posicionado para o mercado internacional, né? Hoje o Brasil ele produz praticamente 1/3 de todo o açúcar do mundo, mas ele exporta quase 60%. Então, se a gente for olhar para o comércio global, 55% do açúcar comercializado no mundo vem do Brasil. O etanol, né, embora a gente seja aí o segundo maior produtor global, fica atrás dos Estados Unidos, né, que trabalha muito com etanol de milho. A gente pode, em algum momento, até falar um pouquinho do etanol de milho também, essas oportunidades de integração que estão surgindo. Mas o etanol a gente não exporta um volume tão relevante quanto, né, no açúcar, comparado com o volume de produção, obviamente, né, o Brasil é o segundo maior exportador de etanol também. Mas vejam só, mesmo com essas oportunidades que isso traz para o mercado internacional, com açúcar, né, trazendo essas oportunidades para a balança comercial brasileira, é um produto, principalmente o nosso etanol, que movimenta, né, a nossa economia interna também. Muitas vezes o agronegócio ele é muito questionado pela questão de ser tão exportação muito de commodities agrícolas, todo esse cenário que a gente sabe que gera desenvolvimento econômico, mas olha só o quanto que o etanol hoje ele contribui para a matriz energética nacional que nós temos, para ser extremamente limpa, uma referência, quase 50% da matriz energética brasileira limpa, né, comparado com outros países do mundo, a gente é referência global. E esse desenvolvimento todo, isso faz parte do agro. O etanol, as bioenergias todas que nós vamos discutir, fazem parte do agro, não só por serem produtos importantes que movimentam a nossa economia, mas também por estarem cada vez mais integrados com outros sistemas, né, por meio de economia circular, gerando, né, subprodutos ou coprodutos que cada vez mais, por meio da inovação, têm sido aproveitados. Então, muitas oportunidades. Daqui dá para falar por muitas, né, tendências, né, e muitas oportunidades de desenvolvimento que vêm pela frente, mas é inegável. As bioenergias contribuem e são essencialmente importantes para o agronegócio brasileiro, para a balança comercial do Brasil e, consequentemente, para a economia e para o desenvolvimento do país. Muito bem. Essa arrastação de... Espera só um minutinho. Um papo danado aqui, é tudo melhor, é tudo maior, é tudo não sei o quê. Não, espera só um minutinho. Resulta disso? Espera só um minutinho. Hoje eu vou transformar o nosso colaborador de bancada semanal também no entrevistado. Mas eu queria começar dizendo para vocês, exatamente 2 semanas atrás, no dia 7, em Sertãozinho, o Maurílio Biagi recebe o título de cidadão daquela cidade, porque embora tenha vivido e praticamente nascido ali, né, mas o ato de nascimento acontece em Ribeirão Preto e ele teve esse reconhecimento da sociedade de Sertãozinho agora e entrega do título. Mas estavam lá mais de 400 pessoas, mas as pessoas foram até aquele local para levar um aplauso ao Maurílio e tudo aquilo que ele fez pela cidade de Sertãozinho e pela região. E eu estava presente e foi uma cerimônia muito comovente em todos os sentidos. Eu vou trazer um dos vários depoimentos de pessoas, e esse depoimento de um empresário que hoje é dono de 3 escolas, que são escolas que formam mão de obra, escolas de tecnologia. E ele disse, só estou aqui e só sou o que sou hoje, porque lá atrás estudei na escolinha
da usina. Tive a oportunidade de ir para São Paulo, mas não tinha como. A família Biagi me bancou, eu fui para São Paulo, eu me formei e hoje sou o que sou por essa história de formação que a família Biagi me proporcionou. É por isso que a cidade foi homenagear o Maurílio Biagi, porque ele fez por aquela cidade, ele e a família fizeram por aquela cidade tudo aquilo que levou Sertãozinho, por certo, aonde chegou hoje. Então, Maurílio, a minha pequena homenagem a tudo que você fez e continua fazendo por todos nós aqui da região, por todas as pessoas, e aquilo que você talvez iria começar a falar e que eu não deixei, você que tem esse lado social extremamente aguçado e sempre teve essa preocupação, e a FenaSucro e o lado social. Eu gostaria que você falasse disso. Bom, agora o senhor me emocionou, né? Agora o senhor me emocionou, porque realmente foi uma coisa que, para mim, foi uma surpresa enorme, que principalmente eu recebi a comenda além do título, eu recebi a comenda do Padre Antônio de Oliveira. E o Padre Antônio de Oliveira, eu convivi muito com ele, discutia com ele, brigava com ele, você está entendendo? E quando me disseram que eu ia receber essa comenda, eu fui e recebi um título que eu já tinha me dado há muito tempo, que eu não tinha ido receber, porque eu verifiquei a sinceridade disso, porque é muito, muito gostoso quando você percebe que aquilo é uma coisa real, que aquilo é uma coisa de coração, não é uma coisa porque isso, porque aquilo, por causa daquilo outro, né? E Sertãozinho, eu acho que aqui a gente precisa... Eu fiz uma provocação, eu não sabia que o senhor ia me fazer essa surpresa aqui, eu vou até passar aqui, depois eu volto. Mas, na verdade, tudo isso que se falou aqui resultou numa coisa social muito importante. Uma coisa social muito importante, porque essas 16 cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto, onde se encontra Sertãozinho, e cidades como Sertãozinho injetam em Ribeirão Preto uma contribuição enorme, todas as cidades da região, mas lá você tem uma renda per capita muito maior do que a cidade de Sertãozinho tem uma renda per capita, uma riqueza muito maior do que nós temos aqui em Ribeirão, do que a maioria das cidades da região, né? Você tem lá, nessa região, você tem quase 20 mil empresas. Não sei se fez um levantamento, encontrou 18.600 e não sei quanto empresas nessas 16 cidades da região. Você tem 105 mil trabalhadores, 105 mil pessoas que trabalham nessas empresas, né? Com um montante de salários mensais anuais de 5 bilhões de reais. Isso sai tudo desse conjunto de empresas. Você tem a relação de emprego e empresa é uma relação muito alta, mostra que essas empresas geram realmente uma empregabilidade muito grande, porque nós não temos ainda, porque tem indústria que fatura trilhões e tem 5, 6 funcionários, né? Então, assim, aqui a cana é uma geradora de mão de obra muito grande, muito forte, sempre foi, né? Então, os salários, Dirceu, dessas empresas, esse salário que eu estou falando aqui dessa região, são 20% mais altos do que a média. São 20% mais alto que a média, né? A escolaridade, que a sua área é quase 20% superior. Quando você falou da escolinha, porque quando a gente começou a trabalhar, quando o Sertãozinho começou a fazer as coisas, de repente ele faz um porto como Sepetiba, lá em Sertãozinho, um porto de Sepetiba, a chave na mão. De repente ele faz um shiploader. Shiploader é aquele negócio compridão que pega o minério de ferro lá atrás no pátio e leva em cima do navio e joga lá dentro. Esse shiploader carrega 16 mil toneladas de minério de ferro por hora. A Vale do Rio Doce, toda a exportação da Vale do Rio Doce, durante 10 anos, só saiu por esse shiploader, até eles comprarem um segundo shiploader, né? Então, isso é uma importância que transcende. Isso foi feito com boia fria, e o pessoal acha que boia fria é uma coisa depreciativa. Não é boia fria, era um trabalhador, era chamado de boia fria, de uma determinada época. Você não pode julgar as coisas
hoje julgar coisa de 20 anos atrás, 40 anos atrás, tal. Claro, a cana-de-açúcar não começou aqui. Aqui foi em termos de agricultura inicial, de escala, foi o café. A primeira agricultura de escala aqui da nossa região. A cana, na verdade, começou aqui, primeiro engenho do Brasil foi aqui em São Vicente, pertinho de Santos ali, né? Em 1530 e qualquer coisa, o Mendes Sá, que era o dono da capitania hereditária, é que montou primeiro. Mas depois, isso foi uma coisa inicial. Depois foi para Pernambuco. Então, isso veio de Pernambuco, depois Pernambuco começou Alagoas, depois veio para a região de Campos. Região de Campos tinha a Goitacazes, que era uma empresa como as grandes siderurgias de Sertãozinho, hoje está uma empresa que funcionava. Então, Campos foi uma grande região produtora. De Campos veio para Piracicaba. Piracicaba teve um parque industrial melhor e maior do que todas as empresas aqui do interior, ali Santa Bárbara do Oeste. Tal. Depois é que veio aqui para essa região que a gente chama região de Ribeirão Preto. E as empresas de Sertãozinho surgiram exatamente por essa necessidade que o Bando estava falando, de que, para você, quebrava um eixo de moenda é um negócio, um eixo de moenda pesa 8 toneladas, pesava naquela época que eu estava lá ainda, que os equipamentos eram pequenos, hoje pesa muito mais. Você tinha que botar isso em cima do caminhão e levar em Piracicaba, que era o único lugar que tinha uma máquina que tirava o eixo de dentro da camisa tal, e colocava um eixo novo. E para ir a Piracicaba, demorava, você ficava com a usina parada 3 dias, porque o caminhão, um dia para ir, um dia para voltar, quando estava tudo bem, e um dia para fazer o serviço lá. Quando chovia, aqui na Serra de Santa Rita, logo aqui, Santa Rita do Passa Quatro, normalmente você não passava, encalhava, ficava ali parado e tal. Então, era assim que funcionava. Quando eu comecei a trabalhar, era assim. Então, esse progresso foi um progresso feito por uma imigração. Eu não sei se você, telespectador, sabe, mas aqui a sua cidade, Ribeirão Preto, em 1905, tinha 58 mil habitantes, dos quais, basicamente, 30 mil eram italianos. Depois tinha libanês, português, espanhol, alemão, sírio, etc, etc, etc. E só tinha 19 mil brasileiros que moravam aqui. E a imigração de Sertãozinho foi uma imigração iluminada. O pessoal que foi para Sertãozinho, esse italiano, o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram substituir a mão de obra escrava no café. E eles vieram e foram escravos também, porque eles ficavam lá, dependiam de receber comida, de receber mantimentos, de receber tudo aquilo e tal. Esse pessoal, com uma garra extraordinária, fez uma cidade como Sertãozinho, fez uma cidade como Ribeirão Preto, fez uma cidade. Então, às vezes você pensa que isso cai do céu, não. E aqui nós geramos. Por que isso aqui foi chamado de Califórnia brasileira num determinado momento e tal? Essas cidades todas, exceto Ribeirão Preto, nenhuma delas tem uma comunidade, nenhuma delas tem uma comunidade, nenhuma delas tem uma favela. Todas elas são equilibradas. Você vai em Sertãozinho, Ribeirão tem 5 bilhões, mais ou menos, de 5 e uns quebrados, como é que se diz, de orçamento. Né? Sertãozinho tem um e uns quebradinhos também de orçamento. Né? Então, você percebe uma diferença enorme de aproveitamento, de relação entre despesa e orçamento, porque as coisas vão ficando... Então, esse crescimento, Dirceu, telespectador, é um crescimento que foi feito com muita garra, com muito sofrimento, apanhando muito, até que, nos anos de 70, 80, um grupo de pessoas aqui dessa região, né, que eu diria até liderados pelo Luiz Biagi, doutor Rossi, uma porção de José Carlos Ferreira de Oliveira, tem tantas pessoas que estão aqui em Ribeirão Preto e que lideraram começar a trazer novas tecnologias. Quando foi feito o Proálcool, antes do Proálcool, a DEDI tinha, que era o concorrente em Piracicaba, tinha 90% do mercado. Né? Então, se foi atrás de novas tecnologias, se trouxe 40 novas tecnologias aqui para essa região, se tropicalizou essa tecnologia, esse chip loader mesmo que eu estou falando aqui, é uma tecnologia italiana da Italimpiante, só para dar um exemplo. E para açúcar e álcool, trouxeram tecnologias as mais diversas possíveis, essas foram tropicalizadas, isso gerou um improvement aqui, até que
por volta de final dos anos 70, 80, a Zanini já tinha 60%, uma das empresas de Sertãozinho, já tinha 60% do mercado e a Dedini só tinha 40%, em função de tecnologia. E hoje, a liderança dessa região em tecnologia é muito grande, é muito grande. Então, isso é que trouxe esse progresso que nós temos aqui. Muito bem. Gostaram da aula de história? Inclusive, uma narrativa feita por quem ajudou em determinado momento a fazer essa história. Isso é extraordinário. Estou dizendo isso e essa frase foi dita porque nós tivemos a oportunidade de levar o Maurílio para fazer uma palestra para os estudantes da Harvard e eles disseram isso, eles, alunos, disseram, aula de história por quem fez a história é diferente. Eu passei uma hora perto da minha vida quando vocês me convidaram para fazer aquela aula. Você não estava, né? Estava? Eu vou fazer aquela... A hora que eu entrei na sala, eu falei, nossa senhora, eu tenho 10 netos, né? Então, eu falei, nossa, eu tenho 200 netos aqui. E a maior dificuldade que eu tenho é me entender com meus netos, você está entendendo? A gente fala linguagens diferentes, né? Então, eu caprichei lá, disse, eu gostei de saber do resultado. Foi muito bom. Bom, Paulo, a feira não se resume só a fazer a exposição de tecnologia, a demonstração disso, aproximar pessoas, mas nós tivemos outras situações que aconteceram que são motivo de destaque e acho que nós precisamos dizer isso. Por exemplo, a estreia da FenaBio. Eu gostaria que você dissesse o que é essa ideia da FenaBio e uma outra atividade que vem junto com a FenaSucro. Nós tivemos aí a aproximação de empresas brasileiras que são produtoras e vendedoras, 68 empresas que se expunham e 25 que internacionais. Vejam só a relação: África do Sul, Argentina, Costa Rica, Etiópia, Guatemala, Honduras, México, Peru, Venezuela, que geraram uma prospecção de negócio aí de mais de 90 milhões de dólares. Tudo isso acontecendo simultaneamente com a feira. Conta esse cenário um pouco para a gente de tudo isso. E uma curiosidade, a FenaSucro é algo estatal, é uma empresa pública, é o empresário que faz? Quem é que faz acontecer a FenaSucro em Sertãozinho? Bom, a FenaSucro, ao meu ver, ela é feita por pessoas, né? Desde a época lá de trás, onde se reuniu alguns empresários para expandir o negócio, e hoje ela pertence a maior empresa do mundo de eventos que se chama Reed Exhibitions, RX Global. Essa empresa, 12 anos atrás, adquiriu a FenaSucro em parceria junto com o CISBR e é proprietária desse evento e já entendia, 12 anos atrás, o potencial dos biocombustíveis e da geração da agroindústria, que eu acho que é bem importante a gente lembrar que quando a gente fala de FenaSucro, nós estamos falando da agroindústria, tem toda uma indústria por trás, né? Eu costumo dizer que a AgriShow planta e colhe e entrega para a FenaSucro transformar em subprodutos, amigos da natureza, seja ele biocombustível, alimentos, até a sandalinha da Melissa, que é de plástico, tem cana-de-açúcar ali. Então, a cana-de-açúcar está em todos os momentos. E por pessoas, como a família do Maurílio, que serve de exemplo categoricamente para falar de um projeto, né, de um país para ficar livre e independente de combustível de fora, né? A gente ser produtor do nosso próprio combustível fez essa feira virar o que ela é hoje. Hoje ela volta a onda verde que está se formando no planeta, né? A FenaSucro volta a ser protagonista juntamente com o Brasil quando a gente fala de todas essas tecnologias. E a FenaBio foi a estreia na FenaSucro, onde a gente conseguiu enxergar que outras possibilidades da bioenergia, como hidrogênio verde, sequestro de carbono, combustível de aviação renovável, teriam que ser discutidos para que a gente falasse das mega tendências que o nosso setor pode ter. E preparar o nosso empresariado e a nossa indústria de base para essa transição energética global que vem acontecendo periodicamente, né? As mudanças climáticas que eram lá no sul do país ou lá no Nordeste, hoje elas estão no quintal da nossa casa, né? E isso fez uma aceleração fantástica, onde o ser humano está mudando a forma de pensar. E alguns estão mudando a forma de pensar, né? Tem outros que não. Tem outros que ainda acham que o petróleo é a bola da vez, né?
Aqui a gente saiu na frente. O Brasil, além de ter o Código Florestal mais perfeito do planeta, tem uma solução que incomoda muita gente, que é o nosso biocombustível feito tanto da cana como do milho. Hoje, 30% do etanol produzido no Brasil já é de milho. E isso tende a chegar a 50-50. E vai faltar etanol no planeta. Por quê? Porque nós vamos começar a atingir agora os veículos pesados. Os veículos leves já estão dominados através da tecnologia flex fuel, né? Você pode ter uma mistura hoje aqui no Brasil, 30% de etanol na gasolina, que faz uma economia na emissão de CO2 no planeta, né? Você tem a Índia adotando 10% de etanol na gasolina deles, já equilibrando o mercado global de açúcar. Então, quanto mais países usando a tecnologia brasileira na produção de biocombustíveis, mais a gente vai ter a oportunidade de vender e mostrar essa tecnologia feita aqui no Brasil. Quando a gente fala 60 países visitaram a FenaSucro em busca dessas tecnologias, nós estamos falando agora da descarbonização do agro brasileiro através do biometano, através do biogás. Você imagina que hoje o óleo diesel na usina de cana-de-açúcar, ela representa um gasto muito grande na folha ali de pagamento. E você substituir isso daí por um combustível amigo da natureza, feito com resíduos dentro da própria usina, vai fazer com que a eficiência energética dessas indústrias passe a ser muito maior, tendo até a oportunidade de ser uma indústria emissora negativa de carbono, fazendo com que a gente dê mais um exemplo para o mundo e mostrando o protagonismo do Brasil em cima dessas novas tecnologias. Então, um pouco disso tudo que a gente viveu durante esses 4 dias de evento lá em Sertãozinho, discutindo tudo isso e mais um pouco. Quando você fala dessa transformação energética aí, o que hoje se gasta de óleo diesel lá com caminhão, com máquina, a propensão, então, num curto espaço de tempo, não ter mais essa queima de diesel e os veículos da própria usina vão... Palavras do nosso governador do estado de São Paulo, que o estado de São Paulo vai ser o primeiro estado a descarbonizar, a tirar o fóssil do agro. Ou seja, quando a gente substitui o fóssil, o diesel dos caminhões, das colhedoras e substitui por biocombustível, seja ele biometano, biogás ou até o próprio etanol, nós temos hoje colhedoras de cana movida a etanol. Nós temos o Maurilinho, usava caminhão a álcool há 30 anos atrás, gente. A BMW dele, ele metia álcool na BMW e saía andando. Então, nada de novo está acontecendo. Simplesmente, eu acho que estão deixando a gente crescer, né, Maurilinho? Olha, você lembrou de alguma coisa muito importante aí? Qual é o ponto fraco do agro brasileiro? O agro só tem um ponto fraco, é comunicação, marketing, porque ele é tão bom, ele é tão convencido de que ele não precisa falar nada, que as pessoas têm obrigação de saber isso, que ele não se comunica, né? O etanol é um combustível muito melhor que a gasolina, o poder calórico dele é maior, ele emite 90% menos do que a gasolina, né? Por que ele é colocado na gasolina como aditivo? A gasolina que vem misturada, que você põe no teu carro, quando tem carro flex, ela tem 30% de álcool hoje. E ela melhora a octanagem do álcool. Eu, quando era menino, que trabalhava na usina, antes de ir para o álcool, antes dessa coisa toda, eu pegava o caminhão, vinha lá, despejava a gasolina na bomba, no tanque da bomba do posto de gasolina próprio da usina, e esse mesmo caminhão ia lá e botava 30%, 40% às vezes, de álcool anidro e trazia e colocava em cima sem fazer nada, né? E naquela época, os mais velhos vão entender, o carro batia pino, você fazia essa mistura de álcool com gasolina, não batia pino mais, né? Não tinha injeção eletrônica, não tinha nada disso. E outra coisa que você precisa saber é o seguinte: os Estados Unidos, todo mundo, o mundo inteiro veio aqui no Brasil, todas as pessoas envolvidas com energia no mundo vieram aqui a essa região, foram lá em Sertãozinho, vieram aqui em Ribeirão Preto para ver como é que era isso. Os caras não acreditavam quando se lançou para o álcool e que a indústria automobilística lançou um carro a álcool, foi uma novidade. A indústria automobilística lançou por uma conveniência dela, porque ela estava com as vendas muito baixas, etc., etc., e ela mudou. De repente, o carro não era mais movido a gasolina, podia ter o carro movido a álcool. Foi uma comoção no Brasil.
Os caras começaram a produzir destilarias e montar destilarias, que eram os chamados poços de petróleo, aqui, ali, acolá. Quando faltou etanol, que não faltou em 1989, isso é outra história, houve uma comoção. O dono do carro ficou revoltado. Esses usineiros falavam o maior palavrão, que eu não vou repetir aqui, tal, deixaram, produziram açúcar, mais açúcar, e deixaram de produzir álcool. Não podia fazer, tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, que controlava tudo, não tinham liberdade nenhuma de fazer. Nós fazíamos aquilo, era um cartel estatal. Então, gente, nós exportávamos açúcar, o Instituto do Açúcar e do Álcool nos pagava $180 a tonelada, chegou a vender $1.500 a tonelada, fez no Banco do Brasil o maior fundo financeiro que o Brasil já teve no Banco do Brasil por conta desse confisco, dessa diferença. E assim mesmo, estamos aqui conversando com você. Então, quando todo mundo veio aqui para verificar como é que funcionava isso, veio o Al Gore, veio o secretário de Energia dos Estados Unidos, do mundo inteiro. E eles não acreditavam. Eles falaram, não, isso aqui está, os usineiros da Flórida vêm aqui, vocês vão fazer um dumping de açúcar, porque isso aqui é muito fácil vocês transformarem isso aqui em usina, que foi o que acabou acontecendo. Ele tinha razão e eu briguei com todos eles por causa disso. Mas os Estados Unidos, pura e simplesmente, de fininho, de quietinhos, hoje produzem o dobro do que nós produzimos de etanol, produz de milho, nós produzimos de cana e milho. Eles vieram aqui e copiaram o programa Ipsiliteris e usaram nos Estados Unidos para fazer o colchão do milho, fazer o estoque regulador de milho, porque eles tinham um excedente de produção de milho. Os Estados Unidos, até hoje, é o maior produtor de milho do mundo, produz 350 milhões de toneladas de milho e usa 50, 60 milhões de toneladas de milho para produzir etanol. Inteligentíssimo o programa deles. É um álcool sujo, porque ele queima petróleo para a energia necessária para a produção do álcool. Vem do petróleo. Como aqui a energia necessária para produzir o álcool que produz em Mato Grosso, que aqui é um sucesso total, e aqui isso vai andar muito, usa cavaco de madeira. Isso daqui a pouco vai ter problema, mas, por enquanto, ainda tem mais uns 20% para crescer sem problema. Então, essa é a história, esse é o que aconteceu, é indiscutível isso. Então, por que é que existe hoje essa reação interna contra o agro? Uma reação sem pé nem cabeça. Por que existe? Porque isso é fomentado por uma reação internacional, que estão perdendo a boca aqui na mineração, nessa coisa toda, porque o agro ele só manda para fora aquilo que não consome aqui. Todo o café que precisa para o Brasil, ele só manda o que está sobrando, o que pode mandar. Açúcar é a mesma coisa. Todo mundo conhece bem, sabe bem como é que funciona isso. Manda o que está sobrando. Assim por diante. Alguns produtos é mais apertado. Arroz, por exemplo, é uma coisa apertada. Mas o Brasil é exportador de açúcar. Feijão é apertado. É exportador de feijão. Por quê? Porque é aquilo que sobra, que vai para fora. Então, essa comunicação, se ela fosse bem feita, porque todo o agricultor, o industrial, ele acha que as pessoas têm que saber disso. As pessoas não sabem disso. E a imprensa funciona na base, você precisa pagar para que, vocês não lembram daquelas propagandas da Globo, tal, álcool é isso, álcool é aquilo, álcool é POPs, todo mundo lembra disso, né? O agro nunca pagou aquilo. Quem pagava era a Ford, que era uma das donas da propaganda, quem pagava eram as empresas que usavam o agro para fazer aquela propaganda, né? Então, é assim que funciona, o mundo funciona assim. Quando a TV Tati publica alguma coisa aí que está falando do produto A, B, C e D, ela é uma troca, ela recebe uma contrapartida para poder fazer aquela promoção. E assim o mundo é assim. E o agro acha que o mundo tem que saber que ele é essa potência que é. No fundo, é isso, falando de forma absolutamente aqui, como se eu estivesse conversando com meu filho, com meus netos, você está entendendo? Explicando essa coisa simples que não se consegue explicar. E é muito simples, é muito fácil. Nós temos aqui nessa região exemplos que vocês precisam conhecer, que são exemplos extraordinários que eu não vou me alongar disso, senão
monopolize o programa. Mas é que eu adquiri, durante esses meus 83 anos, eu passei essas fases todas. Não tem nada disso que eu não tenha passado, não tem nada disso que eu não conheço. Agora, eu não entendo mais de inteligência artificial, eu acho que a inteligência humana, mas a inteligência artificial não funciona sem a humana. E aí tem uma controvérsia gostosa de discutir, depois você explica. Eu não entendo nada disso. Queria só adicionar o que o Paulo falou, que ele falou da descarbonização, né? E o SEISE está acompanhando vários projetos que estão sendo desenvolvidos para aprimorar ainda mais a nossa indústria. Então, nós tivemos uma apresentação, um dos conteúdos, um novo processo que está sendo criado para adicionar às nossas usinas, para aproveitar o CO2 que sai do processo, para transformar ele em metanol, ou seja, mais produto que vai sair da produção da usina. Ou seja, esse é um show que nós demos, né, com a indústria do açúcar, né, e da cana-do-açúcar. A gente aproveita tudo da cana, né? Agora, até o CO2 que sai lá do processo final vai virar metanol, né? E, gente, uma coisa que o Maurílio falou, né, que o brasileiro não conhece o Brasil, né? E o brasileiro não se reconhece pelas coisas que a gente faz. E a gente precisa reconhecer, porque nessa questão, né, da cana-do-açúcar, nós demos um show, né? E agora, nós estamos nessa parte da transição energética, dando um show novamente, né? O SEISE está acompanhando 140 projetos que estão sendo desenvolvidos no país para a transição energética. Disso aí vai vir oportunidade de muitos equipamentos, de produção, né, de tecnologia para a gente exportar. Ou seja, o Brasil virou exportador de tecnologia do setor de açúcar e etanol. Então, nós estamos fornecendo produtos, né, para todo mundo que nasceu dos desafios que a gente venceu aqui, né? E isso que a gente fez no setor da cana-de-açúcar, nós podemos fazer em outras áreas. Então, é esse espírito que a gente precisa dizer ao nosso povo, o tanto que nós somos capazes, deixar de ter essa visão de colônia, né, achar que as coisas boas vêm de fora. Nós somos capazes e o exemplo é que, naturalmente, vencendo as dificuldades, a gente chega em solução. E foi assim que o setor foi criado, né, e chegou a ter o sucesso que tem hoje. Muito bem. Guilherme, por favor, nós temos um público muito diverso, heterogêneo, que nos acompanha, que nos prestigia, que nos honra aqui toda semana no Mentoria. E a gente ouve, e aqui hoje nós já ouvimos, muito de tecnologia, mas para quem não está próximo, para quem não conhece, fale um pouco, dê exemplos da tecnologia que vocês estão desenvolvendo, que já estão sendo usados. Dê alguns exemplos de tecnologia que hoje são aplicadas aí no agro, no seu todo, né? Também precisamos já deixar de lado essa ideia que muitos ainda têm de que agro é aquilo que acontece dentro da fazenda, né? Hoje isso acontece muito mais fora do que dentro da fazenda em alguns setores. Então, fala um pouquinho para a gente de tecnologia, mas concretamente, dando exemplos de coisas que acontecem aí para que as pessoas possam se deslumbrar com o que está acontecendo. Vamos lá. Pegando um pouco do gancho que o Maurílio comentou, que o Paulo comentou, ainda falando da importância da comunicação dentro do nosso setor, eu estive fora do Brasil por algumas semanas acompanhando um pouco do mercado sucroenergético na América Latina. E um país vizinho nosso, nós estávamos falando sobre temas relacionados à área agrícola, e uma das usinas me disse, olha, estou fazendo um plantio importante, cerca de 500 hectares, e eu
perguntei sobre qual variedade estava sendo aplicada, né? E ele me disse, é uma variedade da Flórida, nos Estados Unidos. E eu, curioso, mais uma vez, perguntei de que data era aquele desenvolvimento. 1994. Então, ou seja, nós temos hoje, talvez o maior berço tecnológico, se formos tratar assuntos relacionados à variedade de cana, dentro do estado de São Paulo, o maior acervo do Brasil e do mundo. E por que é que essas tecnologias que são nativas do estado de São Paulo não estão mundo afora? Só para te dar um... Quando eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos uma variedade, ele falou de variedade de cana, quer dizer, que cana que você vai plantar. Nós não tínhamos uma variedade brasileira, eram todas importadas. Java, lá na Louisiana tem Louisiana, na Argentina tinha variedade, etc. Hoje, nós não temos uma variedade estrangeira, só variedades nacionais que são muito superiores e nisso aí nós estamos adiantadíssimos também. Extremamente superiores. E a Embrapa, uma série de... Tem muita gente importante, conhecedora do tema, trabalhando isso há muitos anos. CTC em Piracicaba, ou seja, é seguro que as variedades que nós produzimos aqui no Brasil dão show nas que estão por aí. Só que falta alguém pegar a bolsinha, sair do Brasil e oferecer isso para os outros países. Eu tenho um colega que brinca que a gente precisa levar o açúcar até a China e ensinar o chinês a fazer arroz doce, já que é a região que mais consome cereais no mundo. E o que falta é isso no agro, é levar, impulsionar essas tecnologias. E quando a gente fala sobre tecnologia implementada de fato, não puxando exclusivamente o que se produz no estado de São Paulo e que se pode ser exportado não só para a América, quanto para outros continentes. Mas falando um pouco do que a gente está trazendo de soluções agora, isso é um motivo de orgulho para a gente. Quando a gente acoplou a Bioprocess, que é uma empresa de bioprocessos, que ela foi fundada dentro da Unicamp, por pesquisadores que são muito capacitados na área da biologia, de forma geral, nós trouxemos uma solução hoje que, eu não sei se todos sabem, talvez eu já comentei isso com o Paulo em algum outro momento, mas hoje a Bioprocess tem uma solução que nós estamos colocando no setor sucroenergético, que passamos a ser a primeira empresa no mundo a oferecer biológicos para a área industrial. Biológicos hoje é uma realidade na área agrícola. Substituição a adubações convencionais, aumento de produtividade, controle de pragas. Biológico já é uma realidade. Agora, não existia nada sendo trabalhado no setor industrial. Quando nós trouxemos a Bioprocess para o nosso ecossistema de soluções, nós começamos a observar que há sim oportunidade de levar a biotecnologia para os processos industriais. Então, isso foi uma das coisas que a gente impulsionou com a chegada da Bioprocess e com certeza pensamos e vamos fazer a diferença no setor industrial, trazendo tecnologias como essa. E quando a gente fez, e inclusive foi um fato importante, eu sou suspeito a dizer porque eu sou apaixonado pela Fenasucro, sou de Sertãozinho, cresci vendo a Fenasucro desde criança, sou contemporâneo do professor Vinícius e a gente sabe da importância que a Fenasucro tem para a nossa região. E a gente acabou de realizar na Fenasucro o M&A, nós compramos uma empresa de inteligência artificial que é de Sertãozinho, fundada, na verdade, por dois grandes pesquisadores, o Diego e o Jean físico quântico, o Diego engenharia da computação, mas com um currículo invejável na área de pesquisa. E nós estamos trazendo agora para o setor da agroindústria, como citou o Paulo, não só para o setor agrícola, inteligências artificiais que a gente pretende fazer a diferença, de fato. Tecnologias que já estão sacramentadas. Inclusive, eu tive o prazer de participar de uma reunião com o time da Iasense, numa das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, coincidentemente brasileira, e a gente vai fornecer tecnologia de inteligência artificial para a fabricação de aviões. Uma empresa que nasceu em Sertãozinho, com fundadores de Sertãozinho. Isso tem que ser ventilado, né? O Brasil, o mundo precisa saber que tem tecnologia nossa, ao nosso modo, paulistana, sendo incorporada a grandes corporações. Porque a gente entende que fazer a diferença começa com grandes projetos. A gente precisa dar um alavanque. E a inteligência artificial vem para trazer muitas ferramentas e velocidade nas tomadas de decisão que fatalmente vão contribuir não só para trazer resultados
econômicos, mas resultados ambientais, resultados financeiros de forma direta, com redução de investimentos. A gente desenvolveu um trabalho agora que, inclusive, esteve no Globo Rural recentemente, tecnologia desenvolvida pela Iasense para cultivo do eucalipto, né? Isso foi amplamente divulgado aí nas redes sociais e na TV também, para controle de pragas, com o uso de inteligência artificial. O que demoraria 20 dias para fazer uma apuração técnica de um crescimento de uma larva, a gente já consegue fazer com inteligência artificial com menos de 2 minutos. Então, ou seja, nós saímos de 20 dias para tomada de ação, para uma tomada de ação imediata de 2 minutos. Então, ou seja, se nós não trouxermos à realidade essas tecnologias que vão facilitar o nosso dia a dia, a gente vai ficar para trás. Então, impulsionar o setor, como foi comunicado aqui, nós precisamos de fato ter uma plataforma de comunicação mais eficiente no agro. Nós precisamos que as coisas que são produzidas no Brasil, que são exportadas para o mundo, elas precisam estar sendo ventiladas aos 4 cantos. Então, todo esse acervo tecnológico que a gente desenvolve aqui no Brasil, seja ele na área de inteligência artificial, seja ele na área de variedade de cana, seja na tecnologia industrial, seja tecnologia de automação, precisamos ter vozes capazes de levar isso o Brasil afora. Nós passamos, há poucas décadas da Revolução Industrial. Nós passamos pela Revolução Industrial, nós passamos recentemente pela área da automação. O Libânio é uma pessoa que participou disso, que não se faz muito tempo. Depois nós passamos para a indústria 4.0 e agora estamos na era da IA. Ou seja, tudo acontece de forma muito mais rápida do que acontecia no passado. Então, se nós não olharmos para o futuro e começar a construir o futuro agora, com tecnologia, com tomada de ação e com impulsionamento de marketing, a gente vai ficar para trás, porque o mercado global não perdoa. Existem outros países com grande know-how tecnológico. Fatalmente, a gente vê, eu tive na Índia ano passado, acompanhando um pouco do que está sendo essa movimentação do biocombustível na Índia. Eu vi de perto, eu vi projetos assim de usinas que nem pensavam em ter biocombustíveis, hoje construindo destilarias. Hoje o número de destilarias sendo construído na Índia já chega a 24 projetos ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou seja, é um mercado que vai produzir biocombustíveis. E essa tecnologia toda está vindo de onde? Está vindo do Brasil. Tem muita gente saindo do Brasil para esses outros países que estão emergentes na área de biocombustíveis com tecnologia brasileira. Agora, de fato, isso precisa ser propagado, isso precisa ser ventilado e a gente precisa levar a bandeirinha no Brasil em cada tecnologia que a gente exporta. Muito bem. Nós temos que liberar aqui, infelizmente, porque já deu aulas e aulas aqui no programa de hoje, né? Muito mais do que colaborador, é o grande condutor do programa, porque construiu a história do que estamos falando aqui, mas o Maurílio precisa se ausentar por um compromisso que já estava programado, então vai fazer aí a sua manifestação. Eu que estou muito chateado de ter que sair, mas eu vim aqui hoje porque esse assunto me fascina e pela nossa amizade, e eu não imaginei que você fosse fazer essa homenagem que você me fez hoje aqui. Eu queria te agradecer de viva voz. Muito obrigado. E queria dizer que nem tudo está perdido. A gente tem uma nova geração de políticos, uma nova geração de brasileiros chegando, na ponta direita e na ponta esquerda aqui nós temos o melhor exemplo disso, né, Liceu? E na gestão de Ribeirão Preto também nós temos um jovem que tem mais ou menos a idade de vocês, né? E que eu queria mostrar qual é a importância da comunicação, como é que as pessoas são sedentas de saber as coisas, o sujeito não pode adivinhar. Aqui em Ribeirão Preto, nós tínhamos feito uma licitação, aqui a cidade fez uma licitação e comprou 200 ônibus elétricos, né? Os chineses, cujo todo o material nobre da bateria vai do Brasil para lá, não sei como, vai do Brasil para lá, todo o aço para produzir a carroceria vai daqui para lá e volta importado, custa 40, 50 milhões a mais do que um ônibus a gás. Nós temos o gás sendo produzido aqui na região agora, que o gás que é produzido da vinhaça. A vinhaça é um subproduto do álcool,
telespectador, é um subproduto do álcool. É uma coisa que nós usamos para fertilizar a terra, é um negócio que sai numa temperatura de 100 graus, você tem que resfriar aquilo, você tem que misturar um pouco de água, fazer fertirrigação. E essa vinhaça, ela produz o gás. Então, você faz, através da biodigestão, você passa essa vinhaça e você tira o gás dessa vinhaça e ela segue, porque ela continua líquido, o gás. Você tira o gás, depois da biodigestão, ela continua, e ela continua fazendo a mesma função que ela fazia de fertilização, etc, etc. Isso é produzido aqui, essa é a maior região produtora de gás metano, que não é ainda, ela vai ser a maior região de gás metano do mundo, né, do mundo, outra vez. Né? Pré-sal caipira. Pré-sal caipira. E o prefeito anunciou que ele ia receber os ônibus agora, os ônibus elétricos, e eu conversamos com ele, mostrando que havia, fiz um artigo, publiquei, mandei levar para ele antes, falar, prefeito, está aqui, se qualquer coisa que você queira acrescentar, etc. E uma coisa muito, muito, muito boa, né? Publicamos, etc. Ele foi se inteirar do assunto. O administrador, ele não tem que saber o detalhe técnico, ele tem que saber a administração. Olha, ele foi na Necta, se inteirou do assunto, a Necta prometeu colocar uma bomba de gás metano dentro da oficina da concessionária. O concessionário, a prefeitura fez uma reunião com o produtor, com o gás, com todo mundo, a Scania que produz o caminhão. As usinas cometeram esse equívoco. Nós, em 80, eu alcoolizei toda a frota da Santa Elisa. Até a máquina de cortar a grama era álcool, tudo era álcool, tudo era álcool. Ah, não, mas você está louco, isso é muito mais caro do que a gasolina. Então, não era mais caro que a gasolina, até porque naquela época havia uma inflação de 20% ao mês e tal, e não era mais. Enfim, né? Mas elas não usavam o seu próprio produto. Agora que elas se conscientizaram e tem que usar, estão desenvolvendo motores, estão desenvolvendo tudo para usar tanto o etanol como o gás, agora que é produzido em abundância. Olha que gesto bonito, você que está aí me ouvindo. O prefeito mudou a decisão dele, ele tem que consultar, evidentemente, primeiro, o concessionário tem que ser o primeiro a dar o quê? Porque o calo aperta no sapato dele. O ônibus tem que ser mais barato e a condição tem que ser muito melhor. Ele fez todos os trabalhos, fez isso, pesquisou, foi a Brasília, o financiamento é para elétrico, está trabalhando lá, e está mudando isso para gás metano. Então, provavelmente, Ribeirão Preto vai ser a primeira cidade, e já tem outras cidades em São Paulo, no estado de São Paulo que vão fazer isso. Terça-feira tem uma reunião em São Paulo, do governador com todos os prefeitos, aquela reunião anual que o governador faz com todos os prefeitos. Ele me convidou hoje, eu vou ter que ir lá para dar um depoimento, para mostrar, para ver como é que isso pode funcionar. Já tem 2 cidades no estado de São Paulo que vão fazer isso. E eu sugeri para o prefeito, falei, prefeito, você tem que fazer um evento pré-COP. Tem a COP. E é capaz de, na COP, não falarem desse assunto que nós estamos conversando aqui hoje, que é o assunto principal do Brasil. É tudo que o Brasil tem. Melhor, não tem ninguém no mundo que tenha nada semelhante ao que nós temos aqui. Ninguém no mundo. Não tem e não terá, porque não tem a condição que o Brasil tem de clima, de solo, de insolação, etc, etc. Então, gente, nós precisamos mudar esse Brasil. Não é possível isso. Sugeri para ele, faça um evento pré-COP anunciando isso, anunciando essa mudança, anunciando Ribeirão Preto, traga alguma outra cidade que está entrando, faça um evento pré-COP, convide o presidente da República, convide o governador do Estado, que é um garoto propaganda do gás. O governador do Estado está absolutamente convencido do negócio do gás. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito disso, né? E ele é um propagandista, inclusive, dessa solução, né? E façamos uma coisa que vai ser para Ribeirão uma virada de chave. Você fazer um evento aqui ou em São Paulo, pré-COP, com alguma outra cidade junto, você está entendendo? Lançando esse programa para o mundo, a primeira cidade do mundo que vai ter um transporte completamente limpo, livre e sem emissão de CO2, sem emissão de gases de efeito estufa. Então, eu queria me despedir hoje de vocês
comentando uma coisa positiva. Nós só fizemos comentários positivos hoje. Você não consegue não fazer um comentário positivo. Todas as críticas que você ouve sobre o agro, você pode ter certeza que faz 40 anos que você, que já tem 30, 40, estudou e aprendeu errado sobre o agro. Está escrito errado, foi feito errado. Isso é uma campanha de... Como é que você diz, Disseu? Me ajuda? Não é de fake news, isso é uma campanha de depreciação. Não, de depreciação, mas tem um outro nome de aliciamento, vamos dizer assim. Né? E não é verdade. E não existe nada. As pessoas que tiverem alguma dúvida disso, eu estou à disposição para conversar, para falar, para mostrar, porque o Brasil está perdendo muito com esse anti-agro que se colocou aí. E nós não viemos aqui para falar isso, nós viemos aqui para falar da FENASUCO, e falamos da FENASUCO. Mas o agro está diretamente ligado à FENASUCO. Você vai ver uma empresa estrangeira aqui, comprou os direitos para ter... Por quê? Porque é um negócio... Ela percebeu isso muito antes de nós, brasileiros. Gente, boa noite a todos. Obrigado aqui à bancada, foi um prazer enorme. Eu tô até fazendo cera aqui, porque eu vou ficar sem ver esse finalzinho aqui, que vai ser fantástico. Obrigado, um abraço, até o próximo. Muito bem. Professor Vinícius, nós temos aí uma ingerência geopolítica, estamos em confusões políticas de vários segmentos, de vários países, é uma guerra que interfere no preço do fertilizante, é uma sobretaxa que acontece, e aí nós temos um problema de mão de obra acontecendo no Mato Grosso, frigorífico fechando. Esse cenário geopolítico, considerando tudo que nós ouvimos aqui, acho que não vai afetar nada do que está acontecendo aqui, ou vai? Temos riscos? Temos problemas? O fato, por exemplo, de estarmos levando a tecnologia para a Índia e a Índia se transformar numa grande produtora lá de etanol, isso é bom, é ruim para nós em termos econômicos? Na realidade, olha só, é interessante essa questão. Vamos falar da Índia, porque a Índia é um dos players mais importantes quando a gente fala do setor sucroenergético, mas ao contrário do Brasil, a Índia, ela historicamente usa a cana-de-açúcar muito mais para a produção de açúcar. Então, ela concorre, sim, com o Brasil no mercado do açúcar. A partir do momento que a Índia passa a ser um player também importante no quesito do etanol, olhando para os biocombustíveis, e hoje, olha só que interessante, a Índia tem os 10% lá de mistura de etanol na gasolina, mas ela está com um plano de aumentar esse percentual de mistura, assim como o Brasil, que acabou agora, no início de agosto, de passar para os 30% de mistura. Então, a partir do momento que a Índia ela passa a aumentar essa mistura do etanol na gasolina, olha que interessante, ela tira a cana-de-açúcar que seria direcionada para a produção do açúcar, isso abre mais oportunidade para a nossa cana-de-açúcar aqui, para a produção de açúcar, e, consequentemente, veja só, o etanol que não vai ser produzido aqui da nossa cana-de-açúcar, você tem dois cenários, a oportunidade de aumentar a produção de cana-de-açúcar ou até do suprimento que vem, por exemplo, do etanol de milho que a gente comentou. Mas eu acho que mais importante do que isso é um pouco da discussão que nós já tivemos aqui, de olhar para a questão do Brasil enquanto um exportador de produto de valor agregado. Porque, historicamente, o Brasil, e principalmente dentro do agro, ele tem essa característica de ser um exportador de commodity. Mas olha que interessante, o Brasil está passando a ser um exportador de tecnologia que vem da indústria, da agroindústria, da indústria de biocombustível, que passa a ser referência global nesse assunto. E isso tudo só traz benefício para o nosso país, porque a partir do momento que você traz oportunidades para empresas brasileiras de comercializar seus produtos fora do país, levar essas tecnologias lá para a Índia, e eu tenho certeza que para outros países também. A gente viu o Donald Trump, por exemplo, citando a questão do uso do açúcar em alimentos, o açúcar de cana-de-açúcar, o açúcar verdadeiro, toda essa questão. Então, imagina só quantas oportunidades existem nesse sentido. O cenário é conturbado. Cada vez mais a geopolítica está aí trazendo desafio tanto para o agricultor quanto para as indústrias, para todos os elos. Mas as oportunidades elas são muito grandes. Então, eu vou dar um exemplo aqui.
né, quando a gente falou muito aqui do que vem do setor sucroenergético, a gente fala muito do açúcar e do etanol, mas é até interessante quando você olha um esquema lá produtivo das usinas, de você olhar os produtos todos e as possibilidades, porque o açúcar e o etanol são os produtos principais, mas desses subprodutos, você tem muitos outros. Um dos produtos que eu acho que cada vez mais está ganhando força é o tal do crédito de carbono. Para você que está aí em casa acompanhando a gente e nunca ouviu falar disso, olha que interessante. O Brasil tem hoje, além do nosso Código Florestal, que é extremamente importante, ele tem a política de descarbonização mais importante e bem organizada do mundo. Isso a gente fala com segurança. Porque o RenovaBio, para você que não conhece, recomendo que você pesquise e dê uma olhada. Olha que interessante. Ele compensa a produção do biocombustível, ele contribui para o desenvolvimento do setor, né, por meio da comercialização de créditos, porque é um produto sustentável, né, frente, muito mais, né, menos poluente, frente, por exemplo, à gasolina. Então, olha que interessante. Hoje uma usina de cana-de-açúcar, ela não comercializa somente o açúcar e o etanol. Ela comercializa o crédito de carbono, que é esse CBIO, que vem da política do RenovaBio. Ela consegue comercializar, por meio de outros, né, subproduto, que é o bagaço da cana, ela consegue produzir a bioeletricidade, que a gente fala muito do biocombustível, mas a usina de cana também faz energia elétrica. Provavelmente parte da energia elétrica do estúdio aqui veio de usinas de cana-de-açúcar da região de Ribeirão Preto. Por quê? Porque ela utiliza um subproduto que antes poderia, inclusive, até ser um problema ambiental e tudo mais, para a produção de bioeletricidade. Tem outros subprodutos, como a gente ouviu aqui do Maurílio, que volta para a agricultura como um biofertilizante. Tem outros produtos que estão sendo aperfeiçoados, né? A vinhaça, por exemplo, que pode voltar como fertilizante, agora ela está passando pelo processo de biodigestão para virar o biogás que vai mover o ônibus de Ribeirão Preto. Olha que interessante. Então, quando você olha... E tem muitas outras oportunidades, muitas outras possibilidades, tudo isso cada vez mais gerando oportunidade, né? Então, eu queria dar até um outro dado aqui que é muito interessante, porque às vezes o telespectador está olhando e fala assim, tudo bem, vocês falam dessas oportunidades, desse crescimento, desse etanol e tudo mais, mas eu não vejo um crescimento tão grande né, da quantidade de veículos. Inclusive, aqui em Ribeirão Preto, vira e mexe, a gente vê um elétrico rodando pelas ruas aí, né? Então, botei um pouco de fogo aqui na discussão, né? Mas quando a gente olha, né, para os veículos pesados, que a gente já citou aqui, né, as colheitadeiras, né, de cana-de-açúcar, trator, né, outros veículos aí movidos a etanol, mas eu queria falar dos veículos, não os veículos pesados, mas os veículos voantes, né? Porque eu não sei se você sabia, você que está acompanhando a gente em casa, mas diariamente, estima-se que no mundo a gente tem em torno de 105 a 110 mil voos no mundo todo. Já parou para pensar? 105, 110 mil voos no mundo. E esses aviões todos utilizam hoje, né, o querosene de aviação, que é poluente. E existe uma oportunidade muito grande, que já foi trazida aqui, né, pelo Paulo, enfim, a gente já comentou um pouco sobre isso, que é o tal do combustível de aviação. E o combustível de aviação, entre as matérias-primas que ele tem para a produção desse tal do combustível de aviação que é sustentável, uma das matérias-primas é o próprio etanol. Já existem usinas de cana-de-açúcar aqui no Brasil que comercializam o etanol, e aí só para vocês entenderem, é um etanol um pouco diferente do etanol que a gente abastece no nosso carro, mas é um etanol que vai servir para produzir o combustível de aviação e, com isso, você gerar, né, muitas oportunidades de crescimento. Aí um número que assusta, 105 mil voos diários a gente tem, mas aí a gente olha hoje menos de 1% do combustível de aviação do mundo é esse combustível sustentável. A tendência é que lá em 2040, 2045, a gente talvez se aproxime de 15%. Então, vocês imaginam o potencial que existe daqui para frente, nesse sentido? E se você brasileiro parar para pensar, você que está aqui na região de Ribeirão Preto, parar para pensar que essa oportunidade vai ser liderada pelo Brasil, né, porque nós já somos referência global nesse assunto, imaginem só o que vem pela frente em termos de desenvolvimento social, oportunidade para as pessoas. É verdade, ano passado eu tive também lá nos Estados Unidos, o professor Marcos Fava, deve estar acompanhando a gente aí, inclusive, mas eu tive lá visitando uma usina de etanol de milho extremamente automatizada e tem poucos empregos, inclusive, né? Enquanto o nosso setor sucroenergético, olha a quantidade de empregos e oportunidades que ele gera, né, por meio aí, de todos os processos produtivos que existem. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que existe, né, esse cenário, voltando lá ao início da nossa discussão, um cenário cada vez mais desafiador,
né? Que a gente vai ter que olhar muito para isso tudo. Mas as oportunidades são muito maiores, e eu acho que tudo que a gente já ouviu aqui, a história que foi contada, já prova o quanto que a gente é resiliente e tem capacidade de lidar com esses desafios, e mais do que isso, de aproveitar essas oportunidades para continuar cada vez mais sendo o protagonista no assunto. Libânio, vou te fazer uma pergunta, não quero te colocar aqui numa situação ruim, mas eu quero... É mito ou é verdade que nós temos tecnologia saindo aqui de Sertãozinho, da nossa região, embutida lá, embarcada dentro de submarino atômico nos Estados Unidos? Isso é verdade ou é uma conversa que se conta pelas ruas? Não, é verdade, né? Olha só, conta um pouco dessa história aí. Então, é isso que a gente vê aí, né? Essas tecnologias que a gente produziu aí no setor do etanol, ela ganhou outras áreas, ela foi sendo aplicada em outros setores, né? Então, nós temos aí fornecido, inclusive até para a NASA, né, produtos que foram embarcados, né? Eu mesmo tive num desses submarinos instalando uma solução, porque a nossa solução era mais adequada em termos de peso, né? Porque trazia uma economia de peso. E então o Brasil, né, tem produzido muita tecnologia que está sendo exportada para o mundo todo, né? E hoje eu vejo uma grande oportunidade para a gente reindustrializar o Brasil. A gente tem muito produtos naturais, né? A gente está vendo aí as discussões das terras raras, né? Ou seja, nós precisamos usar esse material e nós processarmos, criar uma indústria em torno disso, né? Nós precisamos voltar a botar energia na produção dos chips aqui no Brasil, né? A gente tem que voltar a pensar nessa questão geopolítica, de não ficar dependente. No setor de etanol, a gente liderou, né? Podemos liderar outras áreas. Vê aí a Embraer, né, liderando o setor de aviação, né? Vê a Embrapa, né, nas pesquisas agrícolas aí, né? Então, eu acho que o Brasil tem essa capacidade, né, e a gente precisa promover essa reindustrialização e buscar, né, mais oportunidades para ter mais indústrias no Brasil. Você ouviu bem. Esse senhor que está aqui do meu lado, o Libânio Carlos de Souza, saiu aqui de Sertãozinho para ir montar um submarino. Não fez tudo lá que está lá dentro do submarino atômico nos Estados Unidos, mas levou tecnologia daqui para lá. Você imagina bem que história é essa para ser contada com detalhes. Mas, Guilherme, me diga uma coisa. Estamos falando aqui de... É um programa otimista, trazendo coisas maravilhosas, né? O Libânio acaba de lançar aqui a ideia de reindustrializar o Brasil, mas nós estamos preparados com mão de obra para isso? Você tem enfrentado dificuldades ou tem visto dificuldades? Nós temos mão de obra suficiente para levar esse projeto adiante de um Brasil industrial tecnológico? Boa pergunta. Esse é um tema, inclusive, que eu tenho discutido muito com o empresariado sertanezino. Hoje nós temos um déficit muito grande de mão de obra. E quando a gente fala de déficit de mão de obra, nós não estamos falando exclusivamente sobre mão de obra técnica, da área de desenvolvimento, da área de automação. Nós estamos falando de áreas que também fazem a diferença no back-office. Hoje a gente encontra dificuldade porque a velocidade da formação não acompanhou a velocidade do crescimento. E a gente patinou um pouquinho na formação de novas frentes de trabalho para promover o crescimento da nossa mão de obra, né? da qualificação da nossa mão de obra. Quando a universidade veio para Ribeirão, eu achei, Vinícius, fantástico, porque a gente, embora estejamos inseridos nesse mercado agro como um todo, nós não havíamos ainda tido a oportunidade
de contar com uma formação tão específica para o setor agro. Então, isso com certeza vai ajudar na formação de mão de obra técnica qualificada para a gestão do agronegócio como um todo, né? Então, falta hoje mão de obra, é um tema que tem sido amplamente discutido, né? A gente tem hoje uma demanda extremamente represada que vira em muitas companhias, em muitas empresas, isso vira um problema para ser resolvido. Porque eu conheço pelo menos 3, 4 grandes empresas de Sertãozinho que consta assim, um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de mão de obra qualificada gigantesco. Então, a gente precisa olhar para isso. Como é que as empresas estão fazendo para enfrentar essa situação? Formando. Elas assumiram, então, Exatamente. o papel de formadoras, então elas estão exercendo um papel de educação que o Estado deveria ter ou fomentar. Estão fazendo para suprir a gente tem visto uma movimentação importante da iniciativa privada. Isso é um ponto muito importante. Mas, mesmo assim, como o Brasil tem impulsionado e tem assumido esse protagonismo, como foi falado aqui do agronegócio, a gente precisa ter mais velocidade na formação dessas mãos de obras. E hoje isso está represado, né? Eu cito o que aconteceu recentemente na minha companhia. A gente tem uma área específica para um atendimento específico com uma gestão de contas, onde eu tenho 7 executivos e 5 são trainees. Então, ou seja, existe uma demanda que a gente precisa preencher. E eu acredito que isso está muito relacionado a essa questão da capacitação em nível gerencial, administrativo, não só o nível técnico operacional. Então, a gente precisa formar mais gente e rápido. E a região de Sertãozinho, Ribeirão Preto, essa micro-região, ela tem uma demanda grande, ela tem uma oportunidade muito grande, porque vão ser formadas novas empresas, novas companhias, e as oportunidades vão aparecer. E o telespectador que está nos acompanhando hoje, se aprofundar um pouco mais nesse tema, entender um pouco melhor a agroindústria, o agronegócio, vai captar excelentes oportunidades, porque esse em São Paulo é o berço do setor agro e da indústria agrícola. Muito bem. O Paulo, nós começamos lá no tempo passado a falar de uma usina de açúcar. Depois essa usina era açúcar e álcool. Agora eu ouço dizer que nós temos unidades produtoras de bioenergia. O tempo passou, não foi tanto tempo assim, e nós fizemos grandes transformações. E evidente que a FenaSucro foi acompanhando essa evolução. E o que se pode projetar para daqui a algum pouco tempo adiante? Olha, o céu é o limite no setor sucroenergético. Tem um ditado que fala que quanto mais você espreme a cana, mais resultado ela dá. E a gente só cresceu nos momentos difíceis, né? Acho que isso aí é um exemplo que a gente tem, né? Quando a gente passa pela dificuldade, é que a gente vai em busca de novas soluções, dá a volta por cima, sacode a poeira, né? E o setor sucroenergético, o setor de bioenergias hoje, ele é um setor, além de muito resiliente, de ter passado todas essas fases, ele tem muito estudo. Eu acho que não tem nenhum outro setor no mundo que o intercâmbio entre o fornecedor de equipamentos e o usuário seja tão próximo como do setor nosso, né? A discussão, para você ter ideia, Rolls-Royce saiu do mercado de turbinas para usinas de cana-de-açúcar porque não dava conta de competir com uma indústria de Sertãozinho. Uma GE aconteceu o mesmo processo. E nós estamos falando de multinacionais que têm tecnologia e têm corpo técnico avançadíssimo. E hoje começa a voltar para o nosso setor. A gente começa a enxergar grandes multinacionais que abandonaram o setor sucroenergético, o setor de bioenergias, voltando para o setor e aprendendo com esse elo perdido que ficou, né? Quando a gente fala de tecnologia dentro das usinas, dentro das biorefinarias, que é o que a gente está chamando agora, já não importa mais qual produto que vai chegar na porta da porteira para dentro, a nossa missão é transformar ele em produtos amigos da natureza e soluções ambientalmente corretas. Quando o Vinícius traz para nós aí toda essa evolução,
de subprodutos da cana-de-açúcar, do milho. Quando a gente fala do milho, o DDG, que é o resto da fabricação do etanol de milho, alimenta quase 20% do gado do Brasil, só com o resto, né? Com o resíduo da formatação do etanol. Então, nós estamos pensando como as biorefinarias elas vão ser um ecossistema vivo, onde a produção do biocombustível, a produção da energia elétrica, a produção da levedura, o whey protein da cana, né? A gente tem produtos, nós temos plástico feito de cana-de-açúcar. Esse ecossistema, o gado vai comer a ração feita na usina ali do lado, ela não vai deslocar mais 200 quilômetros, levar essa ração lá longe. Então, nós vamos ver confinamento de gado do lado da usina, nós vamos ver confinamento de peixe, né? Ali, toda a piscicultura em volta de uma usina, de uma biorefinaria. Nós vamos ver verdadeiros ecossistemas sendo nascidos no interior e conquistando os grandes centros, com alimentos, com energia, com produção de levedura, com produção de ração. Tem muita coisa que a gente pode tirar dentro desse cenário. E o brasileiro ele é expert nisso. Ele tem soluções ambientalmente corretas desde quando nasceu. Está o caso aqui, né? Nós estamos numa bancada que é uma delícia estar com vocês aqui, a gente poder falar de um setor que enche a gente de orgulho, né? Que mandou bem durante muito tempo e tem muito mais para mostrar. Eu acho que a gente não mostrou 50% da nossa capacidade, Dirceu. Quando a gente fala de descarbonizar o agro, de usar biometano, de usar todos esses subprodutos das nossas biorefinarias, o céu é o limite, que nem você me perguntou. Muito bem. Estou muito feliz de, essa noite, participar desse programa, porque você ouviu que nós temos aqui na nossa região uma produção de tecnologia, uma criação de tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia que vai mudar, com certeza, o cenário econômico da nossa região, do nosso estado e, por evidente, do nosso país. Um futuro promissor, diante de tantas notícias que não são boas que estão à nossa volta, mas temos um futuro que vai ser melhor até do que esse que temos hoje. Acho que cumprimos um papel, nossa querida produtora Juliana, importante por ser um meio de telecomunicação. Levamos a você que está em casa informações que muitos de vocês, por certo, como eu, não sabíamos e aprendemos hoje. Sinal de que nós precisamos fazer mais desse programa para que você se intere da nossa realidade, que ela é promissora para todos nós. Muito obrigado a vocês que ilustraram essa noite, essa bancada, com informações, com fatos, com histórias. Ao Maurílio, que já se ausentou e que foi um contador de histórias que ele próprio participou. A todos vocês, muito obrigado. O maior plantador de usinas do mundo. Tá vendo? Foi o cara que mais construiu indústrias sucroenergéticas no mundo. Por tudo isso, muito obrigado a você que nos acompanhou e na próxima semana, novo Mentoria Ribeirão. Até lá.